Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Ellie, do canal Ellie with Books. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Como sempre, eu estou sumindo e voltando, quer dizer. Mas é porque, como eu tenho uma síndrome rara, a síndrome de Tourette, eu não consigo gravar muitos vídeos aqui para o YouTube. Eu só consigo gravar vídeos rápidos para o TikTok e para o Instagram. Inclusive, eu recomendo que me sigam no TikTok e no Instagram, que são o mesmo nome aqui do YouTube. O autor que eu vou falar hoje, ele é um autor que ele é muito polêmico, principalmente na sua época, que ele foi preso por homossexualidade em 1895, se não me engano. Ele foi casado com uma mulher, mas é só questão de fachada e tudo mais. Ele era gay mesmo, né? Não sei se pode falar essa palavra aqui no YouTube. Mas enfim, não sei se o YouTube considera ofensivo gay ser chamado de gay, mas tudo bem. Então vamos falar que ele era homossexual. Acho que o YouTube aceita. Seu livro retrata isso. O que eu vou falar hoje, eu vou falar da sua única obra publicada, que é O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Gente, eu não sei falar o nome dele de jeito nenhum. Eu gravei um vídeo pro TikTok e pro Instagram, é o mesmo vídeo. E eu não sabia falar o nome dele de jeito nenhum. Eu sei inglês, só que eu não pratico. Então, a minha pronúncia é horrível. Mas, enfim, vamos falar sobre O Retrato de Dorian Gray hoje. Mas antes de falar propriamente da obra em si, eu queria falar uma questão que este livro aqui é um livro censurado. Como vocês sabem, ou deveriam saber, o livro de Oscar Wilde foi censurado e, por conta disso, várias editoras aqui do Brasil não publicaram a versão não censurada, que tem a versão não censurada. Entretanto, há uma editora que publicou o livro não censurado, que é o livro da Biblioteca Azul, a editora Biblioteca Azul. Então, se vocês quiserem ler o livro O Retrato de Dorian Gray, eu recomendo que vocês leiam pela versão A Biblioteca Azul, a editora, quer dizer. Eu não li nessa versão aqui. Esse livro estava plastificado até agora há pouco. Este livro aqui, ele ficou guardado e eu li no Kindle. Eu li no Kindle porque eu achei que a versão da LPM também não estaria censurada. Mas pelo que eu percebi, estava censurada sim. Mas, querendo ou não, vamos falar... Censurado não. Vamos falar do Retrato de Dorian Gray e sua essência, né? Eu vou falar aqui... Eu posso falar spoilers, então eu vou deixar... Se caso eu falar spoilers, eu vou deixar no título do vídeo, mas a minha intenção é não falar spoilers, tá bom? Então, é basicamente isso, né? Uma coisa que eu quero dizer é que este livro, ele vem com brindes, ele vem com um marca-página que eu estava precisando, e esta fotinha aqui que é muito representativa, muito simbólica. Vamos dizer que aqui é o Dorian Gray e aqui é a sombra, a sua sombra, né? Falando da obra em si, nós vamos ter, primeiramente, nós não vamos ser introduzidos a Dorian Gray logo de início. Vamos primeiro conhecer um pintor chamado Basil e um lorde chamado Lord Henry. Eles são grandes amigos e o Basil fala que conheceu... Ele estava falando que conheceu um rapaz muito bonito, que a existência dele é tudo para ele, todas essas coisas assim, né? No começo eu achava que eram românticas, mas eu vou dizer que são carinhosas, né? Porque é uma coisa assim da literatura clássica retratar assim, por exemplo,
Você vai falar de uma pessoa e você fala como se essa pessoa estivesse em um pedestal, e muitas vezes, não em todos os livros, claro, mas nesse, o Basil coloca o Dorian Gray num pedestal, conhecendo ele por pouco tempo. Eles viram amigos, claro, mas isso foi quando eles se conheceram e começaram a conversar aos poucos. E o Basil tem uma ideia de pintar o retrato de Dorian Gray por ele ser muito bonito. Afinal, é um jovem muito padronizado, de olhos azuis e cabelos loiros. Então, quem é que não vai se apaixonar pela aparência dele, né? Todo mundo se apaixona, já que ele é da elite. Todos gostam do Dorian Gray e se apaixonam pela sua aparência, o que é muito representativo dentro do livro. Enfim, o Lord Henry, que eu citei, que estava junto, que é amigo do Basil, ele é um cara muito curioso. Ele é um cara, para mim, ele é um cara muito filosófico e muito politizado. Ele sabe bem o que fala. E o que ele fala vai dizer muito sobre o Dorian Gray. Mas espera lá que eu já vou chegar nessa parte. Então, o Basil, ele fala assim pro Lord Henry: olha, no dia que eu pintar o Dorian Gray, e se você estiver, caso assim, né, você fique calado. Por quê? Porque as palavras do Lord Henry são muito carregadas de questões problemáticas que ele percebe e tudo mais. Quando chega no dia do Basil pintar o retrato de Dorian Gray, o Lord Henry escuta o Basil? Óbvio que não, tanto é que o Basil fica o quê? Com raiva, né? O Lord Henry, ele começa a conversar com o Dorian Gray. O Dorian Gray é um jovem muito amistoso, é um jovem muito ingênuo também, a gente percebe isso logo no início do livro. O Dorian Gray é um jovem que ele viveu com um parente rico dele. Ele não viveu nem com a mãe, nem com o pai. A mãe fugiu lá da casa do avô dele. Ele viveu com o avô dele. Ele fugiu da casa do avô dele, foi embora, curtir a vida. Teve um caso com um homem e assim nasceu o nosso Dorian Gray. Mas enfim, isso não é spoiler, isso não é nem importante. Para mim, no meu caso. Lord Henry, ele começa a falar para Dorian Gray, que é muito ingênuo, sobre essa questão da juventude. Porque o Dorian Gray, ele depende muito da sua aparência. Bem, o Dorian Gray, ele é muito, assim... muito bobinho, sabe? Mas o Lord Henry, ele tenta mudar isso, tenta mudar a cabeça de Dorian Gray, para ele repensar assim, olha, você não vai viver jovem para sempre, uma hora você vai envelhecer e você deve aproveitar a sua juventude. Ele fala muitas coisas que eu nem lembro mais. Ele fala muita coisa mesmo. E o Dorian Gray, ele acaba captando todas essas informações que o Lord Henry fala. Tanto é que ele fala uma coisa, já adianto que palavras possuem poder. O que ele fala? Se o quadro envelhecesse e eu ficasse jovem, ficasse bonito, uma coisa assim. E isso se concretiza. Uma coisa que eu tenho a reclamar é sobre a panfletação do livro. Por quê? Porque ele é muito panfletado no TikTok de que o quadro envelhece e o Dorian Gray não. Só se fala disso. O quadro envelhece e o Dorian Gray não. Mas não explica como é a essência da história, entende? Essa não é totalmente a essência da história. É esse o tema do vídeo. Eu vou retratar o vídeo num caso muito psicológico. Porque assim,
O que eu notei no livro? O livro, ele tem uma densidade psicológica muito grande. E ele vai ser atrelado também a personagem da mitologia grega, que eu não vou falar, porque eu não quero dar spoilers. Mas enfim, fica aí pensando que o livro ele tem uma densidade psicológica muito grande, por se tratar de um livro com um personagem muito complexo, que é o Dorian Gray. E ele me lembrou esse personagem da mitologia grega que eu não vou falar, porque vai dar spoiler para o final do livro e para outras coisas. Não, só para o final do livro. Enfim, o Dorian Gray, ele muda bastante. Como eu disse, aqui é o Dorian Gray e aqui é a sombra de Dorian Gray. O Dorian Gray, ele muda bastante e ele acaba ficando mais obscurecido na sua personalidade. Por isso que eu considero essa obra aqui uma obra com um tom gótico, porque ele vai tratar das mazelas sociais a partir da personalidade de Dorian Gray. Ele vai deixar, a partir de Lord Henry, querendo ou não, o Dorian Gray, ele vai passar a ser um homem mais sombrio, um homem mais até rejeitado pela elite. A elite não quer mais conversar com ele porque ele tá muito diferente. Tá muito diferente. E ele comete umas coisas que eu não vou falar. Fica aí a dúvida para vocês, para quando vocês lerem. Mas é basicamente isso. É um livro muito profundo. Dorian Gray é um personagem muito complexo. Ele vai ser horrorizado. O Basil, que era o primeiro amigo dele, também não fala mais com ele. Porque o Dorian Gray meio que enjoa do Basil, porque o Basil é muito, sei lá, muito grudento, todas essas coisas assim. Mas ele se aproxima muito de Lord Henry. Porque o Lord Henry, ele fala o que ele não tem medo de falar o que ele pensa. Tanto é que muitas pessoas que conhecem a personalidade do Lord Henry começam a falar: ah, não fala essas coisas, porque é isso, porque é aquilo, sabe? Por isso que eu diria que o Dorian Gray ficou mais obscurecido na sua personalidade por culpa do Lord Henry ter mexido na cabeça do Dorian Gray, o que é muito simbólico. Por isso que este retrato aqui é muito simbólico, porque temos Dorian Gray, um jovem bonito, um jovem que não envelhece também, né? Ele fica na sua juventude plena, mas a sua personalidade é totalmente sombria, é uma escuridão total. Ele vai fazer, como eu falei, ele vai fazer coisas a quais ele não se orgulha depois. Mas ele, apesar dele não se orgulhar, ele não deixa isso claro. E uma coisa que eu gostei bastante também foi do narrador. É um narrador heterodiegético, ou seja, um narrador em terceira pessoa. Porém, você não sabe quem está falando, ou se é o narrador ou se é o personagem. Por quê? Porque ele se entrecruza com as falas dos personagens. Aí começa, na verdade, isso acaba entrando num teu fluxo de consciência e o discurso indireto livre, né? Ele acaba fazendo esse discurso indireto livre. O personagem tá falando, mas quem tá falando, na verdade, é o narrador que tá falando por ele. Mas eu percebi um pouco de fluxo de consciência também, porque o Dorian Gray, ele entra numa profundidade psicológica a qual ele percebe que ele está totalmente obscurecido. Daí, então, ele acaba surtando. E por isso eu acho que existe um pouco de fluxo de consciência nisso, sabe? Infelizmente o Oscar não tem outros livros. Esse aqui é o único livro dele. Desculpa por não ter ficado o tempo todo com o livro aqui para vocês verem,
Mas é porque eu esqueço, eu gosto às vezes eu gosto de gesticular, ou só esqueço mesmo, né? E dessa vez eu esqueci. Enfim, é um livro muito bom. Eu dei 5 estrelas para esse livro, porque eu gostei da densidade psicológica do personagem Dorian Gray e da complexidade da obra em si. Mas eu resolvi tratar do Dorian Gray e da sua personalidade. E eu recomendo que vocês leiam a versão da Biblioteca Azul, da editora Biblioteca Azul. Se vocês quiserem ler essa versão, não tem problema nenhum. Eu só comprei essa versão porque eu não sabia que ela era censurada. Era censurada. Por isso que eu optei por comprar ela. Eu não sabia que a versão não censurada é da Biblioteca Azul. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô um pouco enferrujada, mas com o passar do tempo eu vou melhorando, tá? É minha volta pro YouTube. Por isso que eu tô um pouco nervosa, assim, um pouco enferrujada, em fazer uma review mais longa. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, me ajudem a chegar a um bom número de inscritos, né? Porque eu tenho poucos, mas são esses poucos que eu agradeço muito por tê-los. Recomendo vocês me seguirem nas redes sociais, que estão linkadas aqui na descrição. Então, é basicamente isso. Até o próximo vídeo e tchau!